Senhoras e senhores, para darmos início à programação do dia, teremos o primeiro painel denominado O Futuro do Etanol Hidratado. E para coordenar o importante tema que é o futuro do etanol hidratado, convidamos ao palco a doutora Elizabeth Farina, presidente da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Gostaríamos de convidar ao palco da 14ª Conferência Internacional da Tagro sobre Açúcar e Etanol, o senhor Fábio Venturelli, CEO da São Martinho S.A. Senhor Jacir Costa Filho, diretor da Divisão Brasil do Grupo Terios. Senhor Luiz Roberto Pogetti, presidente do Conselho da Copersucar. Senhor Rui Chamas, presidente e CEO da Biosev. Senhor Vasco Dias, presidente da Raizen. Pedimos aos membros deste painel que ocupem seus lugares, por gentileza. Informamos a todos que esse painel terá duração de 40 minutos. Ao final da exposição, os participantes poderão enviar perguntas por escrito ou oralmente usando os microfones que estarão à disposição no auditório. Senhoras e senhores, com a palavra, doutora Elizabeth Farina. Bom dia a todos. Eu queria agradecer inicialmente a Datagro por organizar esse painel tão importante e me convidar para moderá-lo. Vai ser fácil. Bem, como todos vocês sabem, o Brasil tem o privilégio de ter o mais bem-sucedido programa de substituição de combustíveis fósseis por combustível renovável, limpo, que reduz emissões. Nós podíamos contribuir com a Datagro para tornar, ou contribuímos com a Datagro para tornar esse evento verde, né? Já que viemos para cá de carro flex, usando etanol. E isso realmente é um privilégio que nós temos desde o lançamento, em 2003, do carro flex. Esse programa reduziu emissões em 240 milhões de toneladas de CO2, segundo um estudo da Unicamp. Então, nós temos contribuído para a matriz descarbonizada brasileira. Ocorre que, para que a gente use o nosso etanol hidratado, uma cadeia inteira tem que se organizar para fazer isso, o que é muito bom. Nós só podemos falar coisas positivas, por enquanto, a respeito de uma frota flex de 20 milhões de veículos, que pode melhorar muito o seu desempenho, a gente sabe disso, mas que está aí disponível para usar o etanol 100%, o etanol hidratado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse painel. Olhando para frente, é um painel muito importante, porque, na verdade, essa é uma pergunta estratégica, seja para a política pública, seja para o setor privado que está fazendo investimentos, seja nas usinas, seja os fornecedores de cana, seja os distribuidores de combustível, a indústria automobilística que desenvolve os motores que vão usar esse combustível. Então, a visão de cada um de vocês a respeito do que é esse setor, quão estratégico ele é fundamental. Se o hidratado é uma solução ambiental, é uma solução de desenvolvimento econômico, contribui para o emprego, para a internalização desses empregos, também ele traz desafios importantes. E um dos desafios que usar o hidratado traz é vincular o sucesso de negócios desse setor à política da gasolina, né? Porque nós somos o substituto direto e, portanto, ficamos vinculados ao comportamento de preço da gasolina, que é um produto economicamente importante, sensível, e politicamente importante e sensível. Então, isso traz desafios, quer dizer, não são só flores ter o etanol hidratado. Nós temos que pensar também como é que a gente vai lidar
com essa matriz de combustível e como é que a política pública e a estratégia privada lida com essa inter-relação entre fósseis e renováveis, que no Brasil é direto na veia. Então, posto isso, eu queria ouvir o painel a respeito. Vou passar a palavra aqui para o meu mais próximo, o Venturelli, para fazer as suas considerações. Obrigado, Beth. Bom dia a todos. Parabéns, Plínio, por mais um evento e uma oportunidade para a gente trocar ideias e debater e falar um pouco sobre o nosso setor. Aqui fica até difícil falar com toda a experiência que tem no palco, mas eu vindo para cá, pensando no futuro do etanol brasileiro, eu queria compartilhar o que aconteceu 2 semanas atrás, quando o mundo do açúcar se encontrou em Londres, né? E eu estava no meu caminho para Londres, a primeira passagem pela Europa depois da Copa do Mundo, e muito esperançoso que eu não iria encontrar nenhum alemão, amigo meu conhecido. E encontrei um motorista de táxi, um rapaz extremamente, como típico motorista de táxi londrino, super educado e conhecedor do que ele faz no seu dia a dia, e um torcedor do Arsenal, que tinha acabado de perder de 2-0 para o Chelsea. Eu falei, bom, não tem como, a conversa vai ser futebol e ele vai acabar, quando descobrir que eu sou brasileiro, vai falar da Copa, né? E ele contou do Chelsea, contou do Arsenal, e quando perguntou de onde eu era, eu falei que do Brasil, ele virou para mim e falou assim, puxa, você é do único país que tem um combustível que pode deixar vocês independentes da gasolina. Eu tive que parar, fiquei um pouco apreendido. Falei, você não vai falar de futebol, não? Ele falou, não, 7-1, não dá nem para conversar. Mas eu achei que, na visão da pessoa que lida e trabalha e vive e sabe do que representa esse desafio, a primeira resposta que ele deu é o país que tem um combustível independente da gasolina e uma matriz limpa. Então, essa grande conquista, que de alguma forma as pessoas que estão aqui, que tocam essa indústria, conseguiram, eu acho que já saiu do mundo. Na semana seguinte, eu fui para Nova York, o motorista da limusine, não, motorista de táxi em Nova York não dá para conversar, né? Aí ia ser muito mentira. Mas o cara que estava dirigindo a limusine era da Jordânia. Eu falei, bom, pelo menos futebol não vai ser a conversa. Mas quando ele viu que eu era do Brasil, ele de novo, parece mentira, mas fez referência ao Brasil rodar com etanol. O etanol é suportado não só por muita gente que trabalha dia a dia, que promoveu uma transformação enorme nessa indústria, que às vezes a gente precisa parar para ver tudo o que aconteceu, mas também suportado por uma matéria-prima, que talvez seja para mim a mais brasileira de todas as commodities agrícolas, que é a cana-de-açúcar. Porque independente de todo o abuso que ela tem sofrido, ela acorda cedo e safra depois de safra, ela está lá para dar sua contribuição. Então, se você perguntar para mim qual é o futuro do hidratado no Brasil, é o futuro que a gente quiser que seja. A gente só precisa definir o que a gente quer. E isso a gente não consegue fazer sozinho. Eu acho que esse é a minha mensagem para vocês. Obrigada, Fábio. Jacir, você tem uma visão tão positiva assim a respeito do hidratado e do futuro do hidratado? Bom, Beth, é bastante interessante o que o Fábio colocou, porque mostra realmente o reconhecimento que pessoas simples do mundo inteiro têm por esse programa de combustíveis renováveis. É um programa que é muito interessante e que ele proporciona uma competitividade para a nossa indústria que nenhum outro país tem. Ninguém tem uma base de mercado tão grande para poder direcionar parte da cana para um outro produto como nós temos aqui no Brasil. Isso dá para as nossas usinas uma flexibilidade operacional e mercadológica bastante importante. O hidratado, hoje, graças ao FlexFuel, ele concorre com a gasolina.
E não hoje, né? Porque hoje nenhum produto nosso está dando rentabilidade adequada, são poucas unidades industriais conseguindo fazer resultado. Mas, numa margem normal, isso é uma ferramenta importante, porque se você tem um excesso de produção, por qualquer motivo climático, etc., você tem a possibilidade de ampliar rapidamente o teu mercado. Porque basta abaixar um pouco o preço que esse mercado ele se abre e aquele excedente ele escoa e você está com a cana para a safra que vem renovável. Então, eu acho, além do aspecto para o país de energia renovável, de criação de empregos, de economia de divisa, ele tem uma flexibilidade operacional que dá uma competitividade para a nossa indústria que ainda nenhum outro país tem. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, adicionando ao que o Fábio disse, nós temos de encontrar mecanismos para que essa indústria sobreviva para o bem do Brasil. Agora, o Jacir trouxe um elemento aqui bem interessante. Ele diz que o hidratado traz competitividade, né? Pelo menos potencialmente. Mas a gente também sabe que essa competitividade ou a relação de substituição com a gasolina traz também um enorme desafio e nos deixa expostos às variações desse mercado de petróleo e de gasolina internacional e de política pública. Então, eu queria ouvir do Poggetti o que ele acha do futuro do hidratado, dado esses condicionantes. Bom dia a todos. Obrigado, Plínio, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e uma honra também. Eu queria falar um pouquinho, primeiro, o que é o etanol hidratado, né? É um mercado hoje de 16 bilhões de litros neste ano, 21 bilhões de reais de receita, que responde por 1/3 do nosso canavial. Primeira pergunta que se tem é, se não tiver hidratado, o que a gente faz com essa cana, né? São mais de 20 milhões de toneladas de açúcar equivalente. Não existe mercado para isso. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos desse mercado, nós não podemos abrir mão desse mercado. Porque se a situação está difícil com o hidratado, sem o hidratado, de fato, o setor sucumbe. E quando a gente olha para o futuro, no nosso portfólio de produtos, aquele produto que tem capacidade de expansão de mercado, que depende exclusivamente da nossa competitividade, claro, de políticas públicas, é o hidratado, né? Nós não temos capacidade de crescimento vigoroso em anidro, e açúcar é um reloginho, cresce a demanda do mundo 2% ao ano, e depende também de competitividade, porque o mundo está se tornando mais competitivo. Então, a minha visão de hidratado é que ele é imprescindível para o sucesso da nossa indústria, né? Para ser uma indústria saudável, uma indústria com crescimento. Indústria com crescimento é a indústria que tem valor, né? E sem o hidratado eu não consigo enxergar isto. Tiveram algumas discussões há 2 anos de a substituição do hidratado pelo anidro, numa formulação de 85% de anidro e 15% de gasolina. Nós não conseguimos encontrar nenhum benefício palpável para a sociedade, que é indiferente, porque o que se ganha de eficiência energética se perde de eficiência econômica, então, portanto, a sociedade tem que pagar mais por isso. A indústria tem que investir mais. E a fotografia de partida é que nós tornaremos ocioso perto de 40 milhões de toneladas de cana, que representa 5 milhões de toneladas de açúcar.
também não existe mercado para isso, né? Então, não é uma solução que traz benefício para o produtor, para a sociedade e para o país. Talvez torne mais fácil a questão regulatória, a questão, o caráter de intervenção na atividade. É o único benefício, e eu não sei se isto é um benefício para a economia e para o país e para a sociedade. Então, eu vejo o hidratado como um veículo do nosso crescimento, que viabiliza a flexibilidade de gestão de portfólio, como já se colocou, e que viabiliza a nossa indústria brasileira, sem dúvida nenhuma. Sem o hidratado, essa equação fica de muito mais difícil solução. Tem alguns aspectos que a gente tem que ponderar. A crise que estamos vivendo é muito difícil, muito desafiadora, mas, ao mesmo tempo, tem um esforço da indústria enorme em ampliar competitividade, em ampliar a produtividade, né? Pegar o exemplo do etanol de segunda geração, né? Os números que se apresentam é que nós podemos ter de 20% ou 30% mais produção, mais produto com a mesma biomassa. Se a gente não tiver o hidratado, esse mercado para explorar, aonde a gente vai colocar esse produto? Não tem mercado. Agora, por outro lado, o país precisa desse produto, porque ainda não existe, claro, para a sociedade, uma equação de como é que a gente vai abastecer o país em 2020. Uma vez que não tem previsão de produção adicional de gasolina, e também não tem previsão de expansão da produção brasileira, né? Então, esse é o nosso mercado, esse é o mercado que tem que brigar por ele, não podemos abrir mão desse mercado, né? A gente ficar na expectativa que a solução de abastecimento vai ficar por conta de viabilidade de exportação de gasolina, porque o preço da gasolina se estima que vai ser mais barato, né? Me parece muito pobre, uma solução de equação muito pobre para um país de recursos naturais tão ricos, né? É assim que eu enxergo essa questão. Obrigada, Poggetti. Rui, eu acho que tem aqui uma visão bastante positiva das contribuições que ter o etanol hidratado traz para a sociedade e colocado da maneira como tem sido até agora nesse painel, para as empresas também. No entanto, a gente tem enfrentado desafios homéricos para rentabilizar a atividade da indústria de cana-de-açúcar no modelo de negócio brasileiro, que tem açúcar, que tem etanol hidratado, etanol anidro, bioeletricidade. Onde é que a coisa pega? Quer dizer, agora nós temos vamos colocar entre aspas, um fato novo de que não existe mais defasagem, ou que ela é muito pequena, entre o preço da gasolina importada e o preço interno, e, teoricamente, isso poderia abrir um espaço importante para, por exemplo, a volta da CID, já que eu não preciso corrigir o preço da gasolina e impactar a inflação negativamente. Onde é que a coisa está pegando? Quer dizer, se é tão bom, onde é que pega? Bom, obrigado pela pergunta, Beth. Plínio, obrigado pelo convite e estar aqui entre os colegas podendo discutir esse assunto. Eu acho que falta uma visão estratégica. A gente está falando de futuro. Quando a gente fala de futuro, a gente tem que olhar a longo prazo e não se ater ao momento do preço do dia, da questão do dia. Eu não sei se vocês têm consciência, mas todas as grandes nações do mundo têm uma política energética e uma política voltada à segurança energética de cada um dos países. Os Estados Unidos, por exemplo, não exportam petróleo. Eles têm como política energética não exportar petróleo. O Brasil, hoje, tem uma política energética que é pouco conhecida ou não é seguida, e alguns grandes números não são conhecidos. Quando nós pegamos a matriz dos veículos hoje no Brasil, o ciclo Otto, e consideramos que parte da gasolina que hoje é consumida, na verdade, é nafta petroquímica desviada e importada pelas petroquímicas, no próximo ano, muito possivelmente, a gasolina nacional vai representar menos da metade dos combustíveis queimados pelos nossos carros. Um país que quer ser grande, que quer ter uma visão de longo prazo, não pode depender
de importação de gasolina para sobreviver. E eu digo importação de gasolina porque a gente tem mostrado para o mundo o quão difícil, demorado e caro é construir refinaria no Brasil. Então, acho que é necessária uma visão de longo prazo, uma visão da nossa matriz energética e colocar no etanol todas as externalidades que existem. Você falou algumas, você falou de emissão de CO2, você falou de desenvolvimento da indústria, eu falo também de balança de pagamentos, e eu queria ressaltar mais um ponto ligado ao aspecto social. As usinas que foram construídas no Brasil no passado recente, elas mudaram a característica do nosso país. Quem visita uma cidade, eu vou falar uma das minhas preferidas, que é Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, onde a empresa que eu trabalho tem 2 unidades, e vê o impacto que essas 2 usinas tiveram numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, não pode entender que não haja no etanol uma valorização pelo desenvolvimento regional que ele traz. O desenvolvimento da cidade como Rio Brilhante impede que as pessoas sigam para Campo Grande ou para São Paulo e vivam marginalizadas em algum canto. Então, eu acho que falta à nossa política pública a compreensão dos impactos positivos do etanol sociais e ambientais e, ao mesmo tempo, assumir a dificuldade que esse país tem de ter uma outra matriz energética tão competitiva com o etanol. Acho que, uma vez tendo essa visão clara, vai ficar óbvio que um imposto que corrige essas distorções, que é a CID, deve ser rapidamente aplicado de forma a favorecer o desenvolvimento dessa indústria. E, para terminar, quando alguém fala do futuro do etanol, algumas pessoas falam que o etanol hidratado deve desaparecer no tempo. A pergunta que eu faço, ele desaparece no tempo para entrar o quê no lugar? Quando alguma coisa sai, algo tem que entrar. Não pode ser gasolina importada, não pode ser combustível fóssil. É isso. Obrigada, Rui. Vasco. Só o Brasil tem o etanol hidratado, né? E mais uma centena de países têm aí mistura de gasolina, de anidro na gasolina, seja de forma obrigatória ou de forma voluntária, em diferentes níveis, né? O hidratado tem várias contribuições importantes aqui, mas eu queria focar um pouco na gestão dos negócios, voltando um pouco da maneira na toada que o Poggetti trouxe, bom, olha o tamanho que é a nossa indústria de cana-de-açúcar hoje. Como seria uma indústria de cana-de-açúcar sem o hidratado, né? O que nós faríamos com essa oferta potencial? Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Bom dia a todos. Obrigado, Plínio, pelo convite. Eu vou pegar um viés um pouco diferente, um viés mais econômico, para discutir o hidratado e como é que a minha companhia vê isso. Até porque a Raízen distribui hoje no Brasil 25 bilhões de litros de produto, entre gasolina, diesel e etanol, anidro e hidratado. Eu tenho uma visão, e uma coisa que é importante na minha empresa é custo logístico. O Brasil é um país continental, com dificuldades enormes de infraestrutura, e o custo logístico para distribuir produto está ligado diretamente à margem. Hoje em dia, a logística é até mais importante do que a margem que eu faço nos produtos. Isso não é diferente no etanol. E quando a gente fala de rentabilidade, eu vou tirar de lado aqui política pública, que foi já muito discutido, eu acho que existe espaço, claro, para reconhecimento e ajuda ao etanol, pelo que ele traz de benefício para a sociedade, então isso foi coberto, eu não vou cobrir. Quero cobrir a parte de competitividade, que é o que me interessa mais no momento. O hidratado vai ter que competir. Não adianta visões românticas sobre o assunto. Se não competir, vai acabar. E o que eu acho? Eu acho que o hidratado tende, num primeiro momento, no médio prazo, a ser mais regionalizado. Ele vai ser vendido onde ele pode ser consumido de forma competitiva. Esse eu acho o primeiro movimento que vem. E acho que no segundo, no futuro, ele vai acabar mesmo. Ele vai acabar não porque ele não seja importante, ele vai acabar porque um combustível, respondendo o Rui, mais importante vai entrar, que é o anidro. Para a minha empresa, o Brasil, pessoal, é o segundo maior mercado de transporte do mundo. São 120 bilhões de litros, entre gasolina, diesel e etanol. O etanol já vendeu muito mais do que isso. Hoje o etanol está reduzido, a gente vende 25 bilhões de litros. Tem espaço para vender 50. Eu não estou muito preocupado se vai ser hidratado ou anidro.
Eu estou preocupado é que tem um espaço para o etanol, que começou no Brasil, e não vai ter muito como o etanol não ganhar espaço. E é esse o ponto que eu quero conversar com vocês. Tem uma linha que é combustível fóssil e uma linha que é o etanol. Esquece agora ser hidratado o anidro. O combustível, vocês têm visto, o petróleo está caindo para a base de $80, já subiu, chegou a 100, agora está em 80, isso vai flutuar. Uma coisa que não vai flutuar é o custo para produzir combustível fóssil. Seja pré-salt, seja águas profundas, esse custo vai aumentar não só por causa da dificuldade, mas por causa do liability ambiental. Cada vez que a BP ou outras companhias têm um desastre, como teve em alguns outros lugares, esse custo de contingência ambiental aumenta, mais o custo para perfuração. Então, isso tem um preço. E o etanol tem muito a caminhar. E aí esquece esse anidro hidratado. O etanol tem muito a caminhar, seja em segunda geração. Aliás, eu convido, tem um outro painel que vem às 11 horas, com muita novidade sobre segunda geração. O etanol vai ganhar muito em produtividade. Então, por um lado, eu vejo um combustível, que é o fóssil, que encontra uma dificuldade crescente no futuro, por preço do barril, preço de produção e viabilização disso, e claramente um outro combustível, que é o etanol, que tem espaço para ganhar em produtividade. Seja porque ele vai ganhar em produtividade técnica, tecnológica, com investimento em pesquisa e tecnologia, e não vai ter outra saída por isso, seja porque cada vez mais governos vão reconhecer o impacto do CO2 no meio ambiente e o etanol vai ser beneficiado por isso. Então, a minha visão é, eu acho que no Brasil o hidratado permanece ainda no médio e longo prazo, mas tende a perder espaço, ou por custos de consumo logístico, ou porque o etanol anidro forçosamente vai ocupar um espaço maior na gasolina. Então, essa é a visão da minha empresa. Você pode esquentar um pouco o debate, já em tempos de eleição, para ficar um negócio mais nervoso aqui na mesa, tá certo? O Vasco está trazendo aqui uma visão interessante, né? Olha, o custo no futuro, o custo adiante do combustível fóssil vai crescer e o custo de produção do etanol por ganhos de produtividade, uma estrada de coisa aí, vai torná-lo competitivo. Mas se assim quando eu misturo etanol na gasolina, ou para barateá-lo, ou para melhorar as condições ambientais, eu posso ter uma lógica de preço um pouco diferente do que eu tenho hoje, que está muito vinculada à substituição direta, né, de gasolina por hidratado. Ainda assim, a competitividade é o elemento fundamental. Eu vejo o hidratado, o grande desafio do hidratado é exatamente ter essa competitividade em relação ao combustível fóssil, não só lá na frente, mas nesse período em que temos que sobreviver, né? Essa competição está todo dia na bomba, e ela é muito influenciada por política pública também. Então, Poggetti, você falou do tamanho da indústria de cana-de-açúcar, quanto que o hidratado é importante para isso. Você vê isso num longo prazo ou também no tempo necessário de ajuste que eventualmente levasse ao mundo que o Vasco está colocando aí, que é um mundo de mistura, né, de etanol como um aditivo, uma mistura na gasolina? Eu vejo assim, o mundo... Eu acho que a realidade do mundo é o etanol como mistura, como oxigenante, né? E aí o etanol tem uma condição privilegiada porque não existe um competidor economicamente viável para o blend com a gasolina, como buster da gasolina, né? As alternativas, elas são menos limpas, do seu ponto de vista ambiental, e são mais caras, né? Aliás, aí tem a tese que a indústria deveria perseguir, que o Rui tem comentado com frequência, de que nós vamos buscar uma valorização maior pelo preço do anidro, uma vez que ele viabiliza a gasolina como combustível, e o seu concorrente imediato custa
40% a mais, né? Tolueno, chileno, essa classe de produtos. Agora, no Brasil, a questão é que nós temos aí uma oportunidade como indústria de mercado, que é o hidratado, né? E o canavial está disponível, já parte relevante está disponível para isto, né? Eu não consigo enxergar mercado no mundo que consiga fazer essa transição do hidratado para o anidro, né? Se a gente conseguisse produzir só anidro e tivesse mercado para absorver isto, é claro que seria melhor, né? Poderia ser mais rentável, principalmente com essa equação, com essa visão de que ele é mal pago, né? Como um buster, né? Poderia ter economia logística, como o Vasco diz, né? Só que a realidade não é essa, né? Nós estamos falando aí de 16 bilhões de litros, que você buscar uma equação que traga o equilíbrio desses 16 bilhões de litros, transferindo de substituto de etanol para oxigenante na gasolina, é uma equação que talvez demore 20 anos, né? E é uma equação que eu acho que é uma equação de visão de perda de mercado, né? Se a gente tem um viés empreendedor, existe um mercado claro no Brasil, que hoje é um mercado de 21 bilhões de reais, pouco menos de 10 bilhões de dólares, que se tiver política clara, de uma matriz energética, com uma visão de longo prazo, esse mercado poderia ser pelo menos o dobro, né? Nós estamos falando que, como empresário, a gente tem direito de desprezar um mercado de 10 bilhões de dólares por ano, né? Que não tem alternativa. E se a gente desprezar esse e não cuidar do que a gente tem, a gente não vai saber o que fazer com o insumo do mercado atual, né? Então, não se trata de ser contra o anidro e favor do hidratado. Eu acho que o hidratado é necessário, é uma oportunidade para a indústria. E é um caso tipicamente brasileiro. Por que desperdiçar isto? Independente disso, a indústria, se for mais competitiva, se alcançar os objetivos de competitividade, também vai ter condição de ser um grande fornecedor do mundo do blender de gasolina, do oxigenante de gasolina. É assim que eu enxergo. Bom, uma das formas de você resolver a equação é abrir mercados internacionais, né? Que tem, como eu falei, vários países aí fazendo blend, e tem os Estados Unidos com o mandato, a União Europeia com a diretiva, só que esses dois programas estão sendo rediscutidos, né? Nessa semana passada, o Luciano Rodrigues, que é o nosso economista-chefe lá da Única, né, teve numa missão do USDA, conhecendo a realidade americana de produção de etanol, comercialização, política pública, etc. E uma das coisas que me chamou a atenção no relato que ele me fez foi: olha, lá ninguém quer saber do etanol. Tem propaganda na televisão que mostra o mecânico dizendo: não, use etanol, sim, assim eu tenho bastante serviço, né? E uma propaganda forte contra o mandato americano, contra o eventual E15. E aí nós não estamos falando de hidratado, nós estamos falando de anidro, né, misturado. Então, é uma visão realmente preocupante da potencialidade. Quer dizer, os Estados Unidos é um país importante para formar opinião em outros países, assim como a revisão da diretiva europeia para baixo também é um sinalizador importante para outros países. Então, a minha pergunta para o Jacir e depois para o Rui é exatamente essa. Se a gente olhar o futuro do etanol como etanol anidro e daí um mercado menor, né, porque no Brasil, olhar para fora, quais são os desafios, e isso fecha a equação ou não, fecha as oportunidades como empresa, como uma atividade econômica, como desafio empresarial? Como é que vocês veem isso? Beth, sem dúvida,
nenhuma, abrir os mercados internacionais é um passo importante, mas isso requer um trabalho bastante intenso de apoio nosso à consolidação desses mercados e ampliação desses mercados. A Única já fez um trabalho brilhante no mercado americano e no mercado europeu, mas as condições internas, tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, políticas e energéticas, fizeram com que esse programa começasse a serem questionados. Eu assisti o Plínio Nastari fazer uma observação numa conferência que eu achei um ponto fundamental, não só para o nosso setor, mas para o Brasil. Hoje, o milho americano, 40% da produção de milho americano é destinado à produção de etanol. E o Brasil exporta em torno de 20 milhões de toneladas de milho todo ano. Com certeza, se não tivesse o programa de etanol, o milho cairia o preço e inviabilizaria a produção e exportação de milho brasileiro. Então, e de soja também, ele está complementando, é verdade que hoje as duas culturas estão muito interligadas. Eu acho que a gente tem de pensar em continuar apoiando e fazendo um lobby no sentido de ampliar esses mercados, que naturalmente vai vir para o Brasil que é competitivo. Tem ainda um mercado potencial que é a China, né? A China tem problemas sérios de poluição e que também pode ser aberto. Mas a gente tem aqui o grande potencial, na minha opinião, está aqui no mercado interno nesse momento. No curto prazo, é o mercado interno. Como você disse, nós temos mais de 20 milhões de veículos que poderiam estar utilizando o etanol e não estão utilizando na sua plenitude. Eu gostaria de complementar o que o Vasco disse. O etanol, onde o Brasil está crescendo, graças à agricultura, etc., é nas novas fronteiras. E aí, a vantagem logística do etanol é muito grande, porque a produção está lá, concorrendo com uma gasolina que é produzida nas refinarias localizadas na costa, ou a gasolina que está importada, que também chega na costa. Então, eu acho que realmente nós temos de pensar nesse momento no desenvolvimento do mercado no curto prazo, no mercado interno do etanol hidratado aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, continuar apoiando, que é esse trabalho que a Única está fazendo, ao desenvolvimento dos mercados lá fora, principalmente dos 3 maiores mercados de combustível do mundo, que é a China, União Europeia e os Estados Unidos. Rui, qual a sua visão? E vou pegar o comentário que o Luciano fez, e eu acho que é importante a gente entender o que mudou. O que mudou de 2008 para cá, quando todo mundo falava do etanol. O que mudou, volta atrás, primeiro ponto, o etanol ele era valorizado pela sustentabilidade no momento em que o mundo percebeu que não dava para seguir poluindo o planeta até a nossa extinção. Essa vontade de ir para um movimento mais sustentável volta tão logo as pessoas têm a consciência do que está acontecendo no planeta. Então, acho que isso vai voltar. Segunda questão, ou segunda dimensão, é a dimensão econômica. O petróleo momentaneamente está mais barato por causa de um excesso de oferta nos Estados Unidos e um processo de extração recém-desenvolvido lá, teve um boom a partir de 2008. O preço do petróleo será dado pelo custo do produtor marginal. O custo do produtor marginal de petróleo ultrapassará rapidamente $100 o barril, seja ele o produtor do mar profundo, seja ele das areias betuminosas do Canadá. Então, o petróleo terá uma pressão de custo. Terceiro ponto, ainda econômico. A gente está vivendo, pós-crise de 2008, uma fase em que as taxas de câmbio mundiais estão completamente desequilibradas. Basta qualquer brasileiro sair do país, ele vai perceber que tem algo errado. Nós não somos tão ricos assim.
O dinheiro brasileiro não pode valer tanto lá fora quanto está valendo. E essa correção se dará. Como existe uma correção represada, ela se dará de maneira importante. Quando a gente corrige essas 3 coisas, e isso acontece no futuro, em algum momento, o mundo vai buscar uma solução mais sustentável, sim. O petróleo será uma solução cara e as externalidades do custo de extração do petróleo estarão lá embutidas, como o Vasco comentou, todos os acidentes potenciais que deverão ser minimizados aumentarão o custo do petróleo e nós seremos mais competitivos, sim, tão logo o nosso câmbio se corrija. Seja isso de maneira rápida, seja isso de maneira gradual. Então, quando a gente coloca todos esses elementos, eu acho que o cenário que existia em 2008, quando o mundo dizia que era uma solução mais renovável, que era uma solução mais sustentável, ele voltará. O que nós temos que fazer enquanto isso não acontece? Né? Porque esperança não é estratégia. Eu não posso imaginar que as coisas vão melhorar e, por isso, ficar motivado. Nós precisamos, como política pública, trabalhar muito bem o mercado doméstico, desenvolver as nossas unidades de produção, desenvolver o nosso canavial para que todos possam trabalhar com altíssima produtividade e, sobretudo, lado a lado com a indústria automobilística, seguir evoluindo o carro a álcool. O carro a álcool no Brasil hoje é uma adaptação rápida que foi feita para permitir a combustão do etanol nos nossos motores. Já existem montadoras, a Beth outro dia nos reportava, que já estão trabalhando o etanol uma taxa mais próxima de 90% de equivalência com a gasolina do que os 70% que alguns comentam, ou dos 78% que foram calculados numa pesquisa recente. Então, acho que o nosso papel, e aí de novo, política pública, estratégia de país, nós temos essa vantagem em longo prazo. A gente precisa trabalhar isso porque a oportunidade lá estará. E aí nós vamos vender o nosso produto, que é, sem dúvida, uma das indústrias em que o Brasil sempre será competitivo. Nós vamos vender, seja como combustível único, seja como oxigenante. Essa é a minha visão. Fábio, você falou aí em conquista do Brasil, falou em escolha do consumidor. O brasileiro é o único que pode chegar na bomba e escolher o hidratado. Mas, de fato, você tem vários desafios que estão aqui colocados, o Vasco colocou algum deles. Como é que você vê, depois de todos esses depoimentos, mais a favor do hidratado do que vendo um futuro nebuloso para o hidratado? O que a gente tem que fazer para que as empresas, e aí voltando os olhos mesmo para o empresário, transforme desafio desse curto prazo hoje, com 15% só do hidratado respondendo pela demanda, quando já foi mais de 30%. Como empresa, o que pesa mais? Como é que a gente supera esse momento difícil e para se beneficiar no futuro de um mercado de hidratado? Acho que está aí o maior desafio. Dá para concordar com o que todo mundo falou. Eu acho que o Brasil tem essa realidade onde o consumidor, que é quem está tomando a decisão no dia a dia, hoje tem uma opção e a gente cumpre um papel de entregar essa opção para eles. Enquanto empresa, quando você vê aquele cenário maravilhoso ao qual o Rui se referiu em 2008, que dizia que o mundo estaria consumindo 150 bilhões de litros de etanol, né? E 2015 já chegou e a gente está muito longe desse número. Por quê? Porque teve uma crise representativa, o mundo teve que se sacudir e está tendo que se ajustar, né? E uma hora, talvez, ninguém dá para dizer exatamente quando esse bom senso vai voltar. Quando você olha dentro da empresa, a empresa passa pelo mesmo desafio, né? Então, a gente é responsável por uma classe grande, por uma massa grande de trabalhadores que, de uma forma quieta, sempre na vitrine, sempre na capa do jornal, hoje está aí no Estado, para quem quiser ver, mas um grupo enorme de trabalhadores que fez uma transição absolutamente fantástica na forma em que a gente atua nessa indústria, uma indústria que onde a gente ouviu Heródoto contando que a indústria canavieira está atrelada à história desse país, mas ela se transformou de uma forma tão expressiva pelo esforço das empresas e das pessoas que constituem essa empresa aqui hoje no Brasil, e ela vem sobrevivendo a todos esses abusos que a gente não precisa nem listar.
Eu acho que o nosso desafio agora, há alguns dias, né, o momento dessa reunião, essa angústia da proximidade de uma eleição, de uma expectativa de um novo momento, ou de uma reabertura de diálogo, seja o que for, eu costumo dizer lá para os nossos colaboradores que a gente precisa ser resiliente. Talvez a gente precisa buscar aquilo que a cana dá para a gente, como uma lavoura extremamente resistente a todo esse abuso, a gente continuar acreditando dia após dia nessa melhora impressionante que, de uma forma bem calada, esse setor conseguiu trazer para o Brasil e gerar essa contribuição. É fácil? Não é fácil. É difícil pagar as contas, é difícil cumprir as metas, quando você tem regras que ficam mudando e existe uma falta de entendimento e de bom senso que é absolutamente inadmissível. Então, tem que acreditar um pouco, mas acima de ter só a crença, é no dia a dia, é no trabalho conjunto, é nesse diálogo com todas as classes que estão envolvidas dentro desse nosso segmento, para continuar nessa busca de uma melhora de custo, de uma melhora da sua estrutura operacional, para a gente conseguir sair vitorioso. E eu não tenho dúvida que a indústria, passando por esse momento, ela se torna imbatível e essa conquista brasileira, ela não vai ser perdida. Vasco, você continua irredutível, vendo que, depois de todo mundo aqui falar sobre o hidratado, você continua com a sua visão de que nós estamos aí num período de transição para fazer uma retirada em direção ao hidratado. E aí a nossa indústria será menor, voltando à questão mercado interno, mercado externo, como é que você enxerga daqui 20 anos o tamanho da nossa indústria e a sua inserção aí no ambiente dos combustíveis? Olha só, deixa eu deixar uma posição clara aqui. Eu estava dando uma entrevista antes de entrar sobre a visão da Raízen para o etanol para o futuro. Eu acho que eu estou no topo do otimismo disso. Aqui tem uma discussão interna de hidratado anidro, e a minha discussão é que isso vai sair de 25 para 50 bilhões. Eu não tenho a sua visão de que não tem espaço para etanol. Tem e tem muito mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu, quando faço o preço no posto, eu tenho 5 mil postos de gasolina no Brasil e vendo 25 bilhões de litros. E alguém colocou, acho que foi o Rui, sobre a competitividade que o etanol pode ter. Eu, quando faço price, eu faço price baseado em mercado e margem. Não tem porquê, no estado de São Paulo, que é o coração desse país, é o segundo PIB da América Latina, o primeiro Brasil e o segundo é São Paulo. Então, que tem o maior consumo de combustível do país, não tem, com a maior parte das usinas aqui, com tudo que tem pela frente, com o problema que o petróleo vai enfrentar, que eu já te disse aqui, independente do custo do petróleo, independente do preço do petróleo, o custo vai aumentar, muito alinhado com o que o Rui estava colocando. O etanol tem um espaço enorme positivo pela frente, seja por uma agenda ambiental, seja por uma agenda econômica, porque tem muito que caminhar ainda em termos de produtividade, seja logística, seja tecnologia. Esse é o meu ponto. Eu acho que não tem porquê que a maior parte das usinas em São Paulo, com segunda geração entrando, a gente não conseguir ser mais competitivo, independente da política do governo. Se o governo ajudar, inclusive, colocando um preço certo da gasolina que flutua, mais espaço para o etanol ainda. Então, o que eu dito foi o seguinte, vamos relembrar, eu acho que vai passar no médio prazo por uma regionalização, porque o etanol hidratado tem que ser competitivo. E vai ser no Mato Grosso, vai ser no Nordeste, vai ser em São Paulo. São Paulo já tem que ser. Isso, por si só, já vai vender mais hidratado, isso no médio prazo. E no longo prazo, com as dificuldades que a gasolina e o fóssil vai enfrentar, o etanol é a solução anidro. E aí tem várias possibilidades, tem desde o blending até o E85. Então, a minha visão é que o volume de combustível alternativo, principalmente de etanol, porque ele compartilha a mesma instalação dos outros combustíveis e a mesma mobilidade, isso faz ele ser muito competitivo. Quando você discute no futuro, uma coisa é certa, não é possível o mundo... Hoje o mundo consome alguma coisa em torno de 85 milhões de barris por dia. Em 2050, com 9,5 bilhões de habitantes, teria que ir para 180 milhões de barris. Não é possível essa quantidade de energia ser suprida por combustível fóssil. Não é possível. Acaba com o planeta.
Então, a percentagem de combustível alternativo vai aumentar, seja elétrico, seja solar, seja biocombustível. A vantagem do biocombustível é que ele desfruta e compartilha a mesma infraestrutura do combustível fóssil, o que faz ele extremamente competitivo. Então, eu sou um otimista. A única divergência aqui é que eu acho que, como qualquer produto não pode ter romantismo, tem que ter econômicos na ponta, economia, eu acho que o hidratado ele vai ter que se regionalizar para ser competitivo, vai crescer regionalmente, porque ele vai ser mais competitivo que a gasolina, e no médio e longo prazo eu acho que ele ganha tamanho, suprindo as dificuldades que o combustível fóssil vai encontrar. É esse o meu ponto. Ok, eu acho que a gente explorou esse tema em vários aspectos. Plínio, dá para abrir para umas duas, três perguntas? Bom, o Plínio levantou a mão, mais dois. Não, só você, Plínio. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a cada um dos senhores e você, Elizabeth, vocês como presidentes e CEOs de grandes conglomerados, dedicarem essa manhã para fazer essa discussão pública, nos deixa bastante sensibilizados. E agradeço pessoalmente a cada um de vocês. Eu acho que essa discussão foi muito rica. Essa visão do momento delicado, porque passa o etanol, em particular o hidratado, eu acho que ela advém por esses elementos que foram discutidos aqui, em particular por essa contingência especial e combinação de taxa de câmbio que o Rui levantou, por essa competição que o governo está trazendo, ele próprio, ao subsidiar a gasolina, ao ter retirado a CID, e a CID com o mecanismo de internalização da externalidade positiva do etanol, que deveria existir, né, ou existiu durante algum tempo. Também essa questão de competitividade logística e regionalização que o Vasco levantou, tem uma distorção por trás disso. O Brasil tem um sistema de equalização de preço de gasolina a nível de base de distribuição, que é uma distorção. Nós deveríamos ter mais consumo de etanol no interior se não houvesse essa política de equalização de preço de gasolina. Não se justifica a gente ter 12 refinarias de petróleo no Brasil e 389 usinas de açúcar e álcool e o preço da gasolina ser em Rondônia o mesmo que é em Barueri, quando a gente devia estar consumindo mais combustível produzido localmente nessas regiões do interior, onde estão localizadas as usinas. Então, essa questão de logística e competitividade, ela também é função desta jabuticaba que existe no Brasil, que é o fato de nós termos uma política de equalização de preço de gasolina, que cria essa distorção. Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação que coloca estresse em cima do hidratado, quando, na verdade, o que eu queria registrar e lembrar, nesta safra, o hidratado, de janeiro a setembro, teve um aumento de consumo de mais de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Isto representou até agora, e vai representar nesses 12 meses, algo como 5 milhões de toneladas de açúcar equivalente que foi retirado do mercado por esse aumento de consumo de hidratado. Qual que seria, o que estaria acontecendo com essa indústria e com a indústria açucareira e alcooleira do mundo, com mais 5 milhões de toneladas de açúcar, se não tivesse havido esse aumento de consumo de hidratado esse ano? Com todos os problemas de safra que ocorreram. E aí, sabe o que eu observo? E que está por trás disso, e o Rui colocou, acho que muito bem. Existe esse romantismo do carro elétrico. Eu vejo, né, algumas montadoras anunciando carro elétrico sendo vendido comercialmente, bonito, novo. Só que, o que está faltando? Um melhor esclarecimento de onde é que vem essa eletricidade. Porque não adianta ter carro elétrico e a eletricidade está vindo com a queima de combustível fóssil. E, na verdade, com o etanol consumido como combustível único,
ou consumido como um combustível usado em mais larga escala, seja ele anidro, E85 ou hidratado, nós estamos oferecendo à sociedade, em cada um dos postos de distribuição de combustíveis já instalados, uma solução que economiza 90% ou mais de gases do efeito estufa gerados pelo combustível fóssil. E ninguém lembra, ninguém valoriza isso. Nós já instalamos essa solução, que é exemplo para o mundo. E a gente não está tendo essa valorização. O Brasil vai abrir mão disto? Então, eu acho que com um pouco de correção de distorções de câmbio, de não ter mais artificialismo de preço de gasolina, de ter um pouco de internalização de preço no preço das externalidades positivas e uma recuperação de produtividade, essa competitividade do hidratado, que a gente tem a impressão que está sob risco, se recupera e a coisa vai. E o hidratado é o que o Jacir falou, é a esponja que regula o sistema. Então, eu tendo, e queria dar esse meu depoimento, nas avaliações que a gente faz, a valorizar a importância do hidratado como mecanismo de regulação dessa indústria, não só do Brasil, mas do mundo. O mundo precisava entender que sem esse mecanismo de regulação, o mercado inteiro estaria muito pior. E é um modelo que deveria estar sendo cogitado para ser replicado em outras geografias. Espero que os representantes de outros países que estão aqui presentes pensem nisso também. Bom, obrigada, Plínio. Agora, acho que a gente já passou, inclusive, do chorinho que você me recomendou, né? Tem mais duas pessoas? Não vi ninguém levantar a mão. Tem? Eu vou pedir bastante objetividade, porque ele me falou que eu podia até 15 minutos, e eu passei 16. Seu objetivo, Elizabeth, é Marcelo Junqueira, da Sociedade Rural Brasileira. Eu tenho advogado que nós devemos ter menos Estado do que pedir mais ao Estado para cumprir com a rentabilidade do nosso setor. A pergunta que eu faço, e faço a pergunta ao Vasco, é se nós teríamos liberdade para misturar diferentes misturas, desde o E25, passando pelo E30, E40, 50, qual dessas misturas, se há um estudo por parte da Raízen, qual seria, logisticamente falando, a mais econômica mistura para o país, ou se para diferentes regiões? Olha só, essa é uma pergunta interessante. Quando eu falei do anidro, o que eu disse foi assim, se você só tem um combustível, você pode, com o Brasil tem um Carflex, então você pode colocar qualquer percentual que você queira. Você pode chegar numa bomba, e foi bem dito aqui, o poder está na mão do consumidor. Ele pode botar gasolina 100%, que é o 25%, até 100% álcool. Ele pode colocar qualquer mistura que ele queira. Se você tem, teoricamente, em termos logísticos, se você tem um produto só, misturado em mais percentual na gasolina, você tem somente um blend, você usa a mesma capacidade de estocagem e você tem as mesmas bombas no posto de gasolina. Então, isso, logicamente, é mais eficiente. Eu ter somente uma mistura é mais eficiente que ter mais um produto, isso é claro. Então, isso seria mais eficiente. Mas o ponto que tem que ficar claro aqui, de novo, que onde o hidratado for competitivo, o que é isso? Que eu consigo colocar o hidratado na bomba mais competitivo que a gasolina, vale a pena. É isso que tem que estar claro aqui. Eu acho que não vale a pena é subsidiar o hidratado, e a gente tem que vender hidratado, e como foi dito bem pelo Plínio, é verdade. Hoje em dia você produz nas 11 refinarias de gasolina, e teoricamente onde é que tem que ter a gasolina mais barata? É do lado de Paulínia, em São Paulo, ou em Duque de Caxias, e hoje em dia eu vendo no território nacional inteiro ao mesmo preço. Esse subsídio é bancado pelo governo para a gasolina, e nós bancamos isso no hidratado. É por isso, Plínio, que eu digo que o hidratado, se continuar assim no futuro, ele tende a regionalizar, para poder ser competitivo, porque eu só vou colocar o hidratado mais barato na bomba se ele me der resultado, é óbvio. E é o que está acontecendo. Quando você disse que aumentou o hidratado 19%, foi porque o Estado de São Paulo liderou isso, com o preço do hidratado mais competitivo na bomba, por causa dos avanços de logística. Nós estamos falando a mesma coisa. Então, de novo, onde o hidratado é competitivo, porque ele chega mais barato na bomba, ele tem que ser vendido, e é um buffer sim, e a minha empresa investe nisso.
Onde não é, vale mais a pena também ter uma outra política para aumento de mistura de anidro, porque fica mais competitivo e a gente vende de qualquer maneira. Ok, tem... Projeto. Dois aspectos. Primeiro, com relação a limite de mistura, né? Nós temos uma frota representativa que é carro puramente a gasolina, não é flex, né? E nós estamos suando aí para a gente conseguir viabilizar tecnicamente, ou convencer tecnicamente as partes envolvidas que a mistura de 27,5 é viável. Então, me parece que estaria por aí o limite de mistura. Por não flex, que é uma frota que tem que ser atendida, né? Que é a sua pergunta. Com relação à competitividade em São Paulo, tem um fator que a gente não pode esquecer, Vasco, que é o ICMS. O que viabilizou em São Paulo o etanol não foi logística. É claro que é importante, mas foi os 12% de ICMS que o governador Alckmin proporcionou para o setor. Isso que viabiliza o etanol no estado de São Paulo. Senão, nós também não estaríamos produzindo hidratado para o estado de São Paulo. E, por último, eu acho que, na linha que o Plínio falou, o nosso setor, a nossa indústria, ela depende de políticas públicas, né? É inerente à atividade. Porque hoje o etanol, ele subsidia a sociedade, né? Porque ele proporciona para a sociedade economia em mitigação de gás efeito estufa, em recursos destinados à saúde pública, doenças respiratórias, e a sociedade não paga isto. Agora, a sociedade, o consumidor, não consegue enxergar isto e pagar por isto. Mas o Estado tem a obrigação de enxergar isso e pagar por isso. Então, não tem jeito. Estamos falando de insumo estratégico do país, que em qualquer lugar do mundo é estratégico, o combustível, e depende de política pública. E o etanol não pode subsidiar a sociedade. Ele tem que ser pago por aquilo que ele proporciona para a sociedade, que são dois produtos, o combustível e os benefícios e externalidades positivas para o meio ambiente e para a saúde pública. Obrigada, Projeto. Acho que terminamos, né, o nosso tempo. Queria agradecer aqui os painelistas e dizer que essa é uma discussão estratégica fundamental, inclusive para orientar uma coisa que a gente tem exigido, pedido, insistido, que é a indústria automobilística investir no desenvolvimento dos motores para ganhos de eficiência no uso do etanol no próprio carro flex, onde o Brasil tem um protagonismo em tecnologia. A gente sabe que tem montadoras fazendo um investimento importante. A BMW acaba de lançar o turbo, né, com injeção direta, o Active. 82%. Então, o triste, sabe, é que eles têm esse carro fantástico e só faz a propaganda do elétrico. Pois é. Obrigada a todos. Encerramos aqui este painel. Os nossos agradecimentos aos painelistas Fábio Venturelli, Jacir Costa Filho, Luiz Roberto Projetti, Rui Chamas, Vasco Dias, a moderadora, a doutora Elizabeth Farina.